Oi pessoal, eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Se você chegou aqui nesse canal é porque você quer proteger o seu patrimônio. Exatamente, eu dou dicas de como a gente proteger aquilo tudo que a gente conquistou a vida toda. Então o objetivo, o propósito desse canal é esse. Então fica comigo até o final, já dá o seu like, se inscreve aqui nesse canal para ajudar a gente, né? Gente, eu trouxe um assunto hoje que às vezes a gente não compreende a extensão dele, mas eu acho que chegou o momento da gente desmistificar alguns conceitos e se aprofundar nesse assunto. Eu quero falar da Bolsa de Valores. Então você pode me perguntar, mas Renata, o que a Bolsa de Valores tem a ver com o meu patrimônio, com a minha casinha? Na verdade, tudo. E eu vou passar por esse assunto agora, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, já vou te pedir para compartilhar aqui com a gente, porque eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Gente, a gente tem visto ultimamente aí, com os noticiários do novo presidente e tudo mais, uma queda na Bolsa de Valores. Então ela tá assim, ó, oscilando. Às vezes ela sobe, às vezes ela cai, tem uma queda brusca, e isso gera muitas consequências no nosso dia a dia. Então, assim, primeiro, quando a gente está no mercado financeiro bom, a gente tem ali um aumento de renda, um aumento de emprego, uma geração de produção de serviços e produtos bons, e aí a gente está quase com o mercado estabilizado. Isso acontece muito, acontece quando a gente tem um controle da inflação, que os últimos anos, assim, isso aconteceu, embora tivemos a pandemia, mas isso aconteceu de uma certa forma aqui no Brasil. Mas enfim, aí o que aconteceu? Quando a gente tem um clima político e econômico que, assim, como é que eu posso falar? De incertezas, isso tem um reflexo imediato na Bolsa de Valores, que tende a cair. E aí, por quê? O que ela gera? Pensa na cabeça de um investidor que vai colocar o seu dinheiro aqui dentro do Brasil, embora o Brasil seja um dos países que mais dá rentabilidade, mas nós conseguimos dar uma incerteza para o mercado financeiro muito grande. Então, o investidor olha para o país, fala, poxa, esse país tem uma boa probabilidade de dar lucro, mas tem uma incerteza econômica e política muito grande. Então eu migro para um país que me dá mais segurança. Essa é a cabeça do investidor. E aquele que já está aqui, ele tende a adiar, né, decisões, a postergar expansão e até paralisar investimento. E o que isso causa? Gente, isso causa o desemprego. E aí voltamos à cadeia. Gerando desemprego, aumenta a inflação e gera aquelas consequências de paralisação de mercado que a gente está tão acostumado. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso patrimônio para ver onde que a gente coloca esse cenário que a gente está vivendo de incerteza. Quando a gente adquire um apartamento, uma casa, a gente aumenta o nosso patrimônio, a gente está querendo que haja uma valorização nele. Às vezes a gente compra por 500 pensando, ó, daqui a 2 anos eu vou vender por 800 e aí eu consigo ter um bom rendimento. Isso é a cabeça do investidor. E até a gente que às vezes só tem um imóvel, a gente quer que aquele imóvel se valorize. Só que com essa movimentação do mercado, a tendência do nosso patrimônio é desvalorizar. Então, assim, essa política de aumento de imposto, ela é cruel para a gente, que somos nós que pagamos, mas para o investidor também, porque o investidor se retirando gera aí o desemprego. Então, tem um impacto muito grande, porque a gente não tem uma infraestrutura adequada, a gente não tem segurança, a gente não tem manutenção da estrutura toda em volta do nosso patrimônio. O que gera uma valorização é a localização do nosso imóvel. Então a gente vê o nosso bem se desvalorizar, tudo isso por essa queda aí na nossa Bolsa de Valores. Então, gente, o que eu quero te chamar a atenção aqui? Hoje,
quando a gente passa por essa corda bamba que a gente está vivendo e a tendência é piorar, a gente tem que pensar em algumas soluções para proteger o nosso patrimônio, que afinal de contas, quando tudo dá errado, a gente tem o nosso patrimônio. Então a gente quer que ele se valorize. Então eu chamo a sua atenção para um amadurecimento sobre a holding familiar. Porque olha só, a holding familiar, ela vem numa proposta, na verdade 3 propostas, que vão muito ao encontro desse momento de incerteza que a gente está vivendo como uma forma de nos proteger. Porque a gente está falando numa proteção patrimonial, a gente está falando no planejamento tributário eficiente e a gente está falando num planejamento sucessório. O que é isso? Quando a gente faz uma holding familiar, a gente tira aquele bem do nosso CPF e passa para um CNPJ. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo uma proteção patrimonial, porque todos os impostos e o imposto de renda, todas as nossas tributações de uma forma geral, elas vêm mais acentuadas na pessoa física. Então, na pessoa jurídica, a gente consegue até proteger de algumas dívidas que a gente tem, por exemplo, dívida fiscal, dívida trabalhista, porque vai estar em outra pessoa jurídica. Não é fraude, é proteção, porque a gente vai ficar ainda com a dívida, só que a dívida não chega no nosso patrimônio. Bom, uma outra situação, além dessa, é a eficiência tributária, porque a gente vive numa perspectiva aí próxima de aumento de tributação para fazer rodar um governo que tem uma proposta de distribuição de renda. E aí essa renda tem que vir de algum lugar e vem justamente do imposto. Então a gente consegue fazer nessa pessoa jurídica específica uma tributação mais eficiente. E por fim a gente consegue fazer um planejamento sucessório. O que é isso? É já resguardar todo aquele patrimônio para as nossas gerações, né? Futuras gerações que são nossos herdeiros. Para quê? Para que eles não passem por um processo que a gente sabe que é muito caro de inventário. Então a gente consegue fazer quase uma blindagem do nosso patrimônio, não ser alvo dessas incertezas aí do mercado, ok? Gente, essas eram minhas considerações de hoje. Se você tem interesse por esse assunto e quer fazer uma sessão de viabilidade para a sua família, deixe aqui embaixo nos comentários e mande uma mensagem para mim que eu entro em contato e a gente consegue fazer aqui uma sessão específica aí para sua família para ver a viabilidade disso na sua vida, tá bom? Gente, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.